Se a Xiaomi, que já opera há mais de um ano aqui no Brasil, não conseguiu manter a fama de rainha do custo-benefício, outras marcas começam a se aventurar por aqui. Além da Realme, que está prestes a chegar, a Infinix também aponta para o nosso país com um celular que promete boas especificações, design diferentão e preço baixo via importação. É o Infinix 08, que está na nossa bancada de testes e você pode conferir agora nossas primeiras impressões. O Infinix 08 é um celular grande, suas dimensões são idênticas às do S20 Ultra, por exemplo. Isso significa, na prática, que é um smartphone feito para quem tem mãos grandes ou gosta de telas de boas dimensões para consumo de conteúdo e jogos. E não estranhe, é uma tendência dos celulares para este ano. E as opções mais compactas estão cada vez mais raras. Alcançar as bordas ou utilizá-lo com uma mão não são as tarefas mais fáceis do mundo. Na tela, bordas laterais finas e um grande queixo são notáveis. E além disso, há um recorte duplo para as duas câmeras frontais, no canto superior esquerdo. Não igual ao do Moto G 5G Plus, mas em formato pílula, semelhante ao P40 Pro. Apesar de o recorte ser grande, é possível se acostumar depois de algum tempo utilizando. Não há aqui a sensação de aparelho unibody. Há um pequeno frame escuro que une a tela à lateral, que é feita em plástico na mesma cor da traseira, que aliás também é de plástico, com acabamento em duas cores e reflexivo, como acontece por exemplo no Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite. O policarbonato brilhante é um ímã para marcas de dedo, mas a Infinix inclui uma capinha transparente na caixa. A traseira guarda ainda o toque mais inusitado do design do Infinix 08, que é o seu módulo de câmeras. Se é para ser cooktop, que tal ser algo diferente? É o que acontece aqui. Em vez de um bloco retangular na lateral do aparelho, temos um grande losango centralizado que guarda a câmera principal de 64 megapixels, as demais e o flash LED. O logo da Infinix é colocado na vertical. E nas laterais? Bom, do lado direito estão os botões de volume e de energia, que também serve como leitor de impressões digitais, enquanto o slot para 2 chips e cartão de memória fica do lado esquerdo. Embaixo, alto-falante, entrada USB-C e uma bem-vinda entrada P2 para fone de ouvido. Quanto você aceita pagar para ter uma tela com taxa de atualização de 90 Hz? Essa é a primeira premissa ao olhar para o display. Temos aqui um IPS LCD de 6,85 polegadas que conta com uma fluidez maior para benefícios na navegação pelo sistema e também em jogos, embora sejam poucos títulos que se aproveitem desse recurso. Não espere cores tão vibrantes, nem pretos profundos. Os tons mais escuros ficam acinzentados e a iluminação é desigual, ficando mais escura nas extremidades e mais brilhante no centro. Mas não comprometem a experiência de jogo e consumo de conteúdo. Não espere por um som com graves pronunciados ou imersivos, mas o 08 faz bem a lição de casa, entregando um som relativamente alto e equilibrado para um modelo com saída mono, que não desagrada em volume máximo. Se a ideia é consumir música, podcasts ou uma jogatina, será possível ouvir tudo com clareza. O fone tem uma construção bem superior ao de modelos de concorrentes que ainda enviam um acessório na caixa. Precisamos destacar isso numa época em que até o carregador sumiu da caixa, né, Apple? Seu design lembra bastante os fones da maçã, mas com o incremento de um metal cromado no cabo dos fones e no controle de volume e chamadas do microfone. Mas seu som mantém o mesmo problema do aparelho, com grave sem punch. É aqui que o olhar fica mais atento. O Infinix usa a interface XOS por cima do Android 10. E, bem, é a interface de uma fabricante oriental, cheia de aplicativos pré-instalados, anúncios e até mesmo alguns aplicativos estranhos que só servem para consumir espaço do armazenamento interno. É preciso alertar sobre a tradução de alguns menus que tendem ao português de Portugal, como está bem para dar OK em alguma função, entre outros detalhes. A interface tem muita personalização e é pesada, deixando mais lenta, por exemplo, a velocidade de abertura e carregamento de alguns aplicativos e jogos, como Facebook, Spotify e jogos como Modern Combat e Injustice. Mas não há do que reclamar do desempenho no geral. Foram 290 mil pontos no Antutu. O Helio G90T, chipset com overclock para melhor desempenho em jogos, faz um bom trabalho combinado com 8 GB de RAM, garantindo um desempenho fluido, sem travamentos e capaz de competir em pé de igualdade com os melhores competidores no segmento de intermediário premium.
Claro que a rapidez mata aplicativos que executam em segundo plano, como acontece na MIUI da Xiaomi. Mas pelo menos, jogos e as tarefas diárias rodam sem nenhum problema. Aqui são 4.500 mAh, um valor razoável para um intermediário, mas que, combinado com uma interface que preza pela economia, pode resultar em um desempenho animador. Ainda precisaremos fazer nossos testes padronizados de bateria para ter uma melhor noção do que ele pode realmente oferecer. Mas vale destacar que estamos falando de um aparelho com tela grande e com alta taxa de atualização. O carregador que vem na caixa, sim, vem na caixa, é um modelo de 33 watts que promete tempo de recarga surpreendentes, mas isso a gente te conta na nossa análise completa. Precisamos lembrar aqui da proposta do 08. Um celular rápido com bom desempenho em jogos e ótimo custo-benefício. Algo precisa ser sacrificado para dar certo, não acha? Nesse caso foram as câmeras. Embora a principal tenha 64 megapixels, esse não é um aparelho para entusiastas de fotografia. Em boas condições de luz, o 08 faz um trabalho razoável para quem deseja fotos para redes sociais e não tem um nível de exigência profissional, ou seja, a maior parte dos usuários. As fotos não são tão claras como as de concorrentes na mesma faixa de preço e desempenho, mas trazem poucos ruídos visíveis. E a ultra-wide de 8 megapixels não traz uma distorção tão grande nas bordas. Ainda há um sensor macro e de profundidade para modo retrato de 2 megapixels, mas não espere por um celular que vá bem no zoom. Nessas condições, a perda de qualidade é grande e, na prática, não vale a pena utilizar mais do que 2 vezes do zoom, a não ser que seja realmente necessário. As selfies são boas e o sensor de 48 megapixels cumpre bem seu papel durante o dia. E a segunda câmera de profundidade ajuda no modo retrato. Está longe de bater os melhores desempenhos da categoria, mas não decepciona. O 08 grava ainda vídeos em 4K a 30 fps com a traseira e Full HD a 30 fps na frontal. Pode parecer pouco, mas lembramos que o P30 Pro da Huawei tinha a mesma capacidade de gravação de vídeo e era um flagship. O Infinix 08 está disponível até o dia 27 de novembro com um preço promocional de R$ 1.015 no AliExpress, com quem a empresa tem parceria e, após o período, o valor sobe para R$ 1.354. Vale destacar que é uma compra internacional, com os riscos da operação e possibilidade de ser taxado pela alfândega brasileira, além da variação do dólar no Brasil. Felizmente, a empresa diz oferecer garantia de 1 ano aos compradores. Este é apenas um hands-on com as primeiras impressões, mas o Infinix 08 tem tudo para ser um intermediário competitivo, especialmente para aqueles que gostam de importar celular. É um aparelho rápido e com preço agressivo, para uma tela de 90 Hz e 8 GB de RAM. Há porém no desempenho das câmeras e na interface poluída que a fabricante entrega, mas ele tem tudo para ser um intermediário premium bem posicionado para este final de ano, com tela grande e um chipset atual que dá conta do recado em jogos e multitarefa. E aí, ficou animado com um 08? Acha que vale a pena importar o lançamento asiático? Deixe seu comentário aí. Deixamos abaixo as ofertas para ele e o link para o nosso comparador de preços. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.